No quadro de hoje, vamos ter a participação da doutora Josiane Canali. Ela que é especialista na área de ginecologia e também obstetra. Doutora, obrigado por aceitar o convite a participar do nosso programa, esse quadro tão especial na área da saúde. E vamos estar falando, já iniciando o quadro sobre a questão da menopausa. Obrigada, Reginaldo, pelo convite. Me sinto muito honrada e eu acho que é um tema que a gente precisa divulgar o máximo possível, falar quanto mais, para mais pessoas, maior número de redes, porque é um assunto ainda muito escuro. A gente não fala muito sobre menopausa. A impressão que se dá é que hoje na sociedade é feia a mulher entrar na menopausa. A gente não ouvia atrizes, a gente não ouvia pessoas importantes falando que estavam na menopausa. Hoje a gente tem muitas celebridades que anunciam que já entraram, fazem tratamento, enfim. Então acho que isso é muito importante, porque as mulheres elas têm que desmistificar todo aquele mito, aquele estigma social de estar na menopausa. As mulheres elas entendem a menopausa como um final, né? Como aquela área, agora a minha vida acabou, agora eu não tenho mais nada para fazer, eu não posso reclamar, mas está péssimo, ela se isola. Então é importante entender que tem uma vida na menopausa, você pode ser feliz na menopausa, existem tratamentos seguros, com embasamento científico, já renomados, que a mulher consegue, eu brinco que a gente revitaliza a obra, né? Então é importante a gente falar sobre esse assunto cada vez mais. Quais são os primeiros sinais de que a mulher está entrando na menopausa? Reginaldo, os sinais da menopausa, eles são os mais diversos possíveis, porque eu tenho que diferenciar algumas coisas. A menopausa é uma fase da vida da mulher. O que é a menopausa? É quando eu tenho 1 ano sem menstruação. Então eu fiquei 1 ano sem menstruar, bom, estou na menopausa. Mas a minha menopausa é agora? Não, ela é retroativa, ela é de 1 ano atrás. Então lá há 1 ano eu entrei na menopausa, ou seja, eu já estou há 1 ano sem tratamento. Olha a importância de entender isso. Mas a mulher, ela pode ter sintomas de climatério, porque a menopausa não é ficar sem menstruar? Bom, eu ainda estou menstruando, mas já estou sentindo a vagina seca, irritabilidade, alteração de humor, alteração para dormir, sono ruim, cabelo caindo, dor articular. Eu tenho uma lista hoje, a Sociedade de Menopausa e Climatério tem uma lista com mais de 100 sintomas de menopausa. Então não se resume apenas a calorão e não dormir bem. Se resume a uma gama enorme, desde sintomas emocionais, depressão, ansiedade. A faixa de suicídio da mulher subiu muito nos últimos anos. E foi daí a pesquisa chegou à conclusão que era por conta de menopausa não tratada. Então, desde ideação suicida, aí vai para a questão de casamento. O marido não aguenta mais a mulher começa a ficar rabugenta, a vagina começa a ficar seca, dói para ter relação sexual, aumento da infecção urinária. Todo mundo acha que é só bichinho. Não é por conta da atrofia, para de produzir hormônio, diminui, fica desidratado, eu vou ter mais infecção urinária. Então são muitos sintomas que nem sempre estão relacionados só com a parte sexual. A qualidade da vida da mulher muda. Então isso pode acontecer até 10 anos antes da parada de menstruação. Eu tenho paciente com 35 anos, tenho paciente com 38 anos, tenho paciente com 40 anos, que ainda menstrua, porém tem sintomas de menopausa. E daí já pode tratar. Você não precisa esperar a menstruação parar. Entendeu? Você não precisa esperar 1 ano sem menstruação, diz que eu tô na menopausa, aí eu vou tratar. Não é isso. Eu trato o sintoma da paciente. Eu trato o sintoma para ela melhorar a qualidade de vida. A senhora já confirmou então que a menopausa pode afetar realmente a saúde emocional e mental da mulher? Muito. Agora, a questão da memória e a concentração, né? Isso pode ter alterações também? Muito. A menopausa, ela traz um déficit de atenção, uma dificuldade de lembrar das coisas, que inclusive deu-se um nome diferente para isso, brain fog, que é névoa mental. Então isso é um quadro específico que você só vai achar nas pacientes, nas definições de mulheres na menopausa. Então já se tem esse termo para as mulheres na menopausa que têm alteração de memória, o brain fog. Isso vai acontecer, aquela situação de que assim, eu tô na cozinha fazendo alguma coisa, vou lá na geladeira pegar alguma coisa, abrir a geladeira, o que eu vim fazer aqui mesmo? E volto, então é bem sério isso. Não saber onde estacionou o carro no shopping, esquecer panela ligada no fogão, então isso é bem característico. Agora, quais são as opções, a questão do tratamento disponíveis para aliviar esses sintomas? Reginaldo, hoje a gente tem uma gama muito grande de tratamentos, né? A gente passa desde os tratamentos tradicionais, que são comprados na farmácia alopática, os comprimidos para reposição hormonal, quanto tratamentos mais modernos, como os cremes tópicos, óvulos e cremes vaginais, implantes hormonais. Então a gente tem hoje uma gama e uma facilidade muito grande. O que a gente tem que
sempre, eu falo que é primordial na escolha de um bom tratamento, né? A gente vai tratar o que a paciente está apresentando. Então, nem toda a terapêutica vai girar em torno, eu brinco que é do meu quarteto fantástico, né? Que é estradiol, estriol, progesterona e testosterona. Algumas mulheres vão ter resistência ao estradiol, né? Vão poder utilizar só os outros. Mas o estradiol é que é o mais, que a gente tem que ter mais cuidado em relação à reposição. Mas todos eles devem ser bioidênticos. A gente deve respeitar o horário do dia que fisiologicamente eu tenho o pico. Então, por exemplo, eu não vou passar testosterona para essa mulher, aplicar à noite. Senão essa mulher vai ficar extremamente agitada, vai alterar mais o sono. Então a progesterona já melhora o sono, eu não vou passar de manhã, senão ela vai ficar durante o dia sonolenta. Então existe esse respeito à fisiologia natural, existe o tipo de hormônio natural. Testosterona e estradiol, a gente deve evitar a via oral, a gente deve, as pesquisas mais novas, eles tratam que contraindicação mesmo, não passa nem estradiol, nem testosterona via oral, ou tópica, ou vaginal, ou em implantes. Já a progesterona, a via pode ser a via oral, eu tenho uma melhora da cognição, da memória, do sono, se eu der preferência pela via oral. Então depende da particularidade, mas o básico, eu tenho climatério ou menopausa, não adianta discutir, é reposição hormonal. E quais são os cuidados que devem ser intensificados aí após a menopausa? Cuidados, eu falo que cuidado, você fala no sentido fisiológico, cuidado, memória, não tem jeito, cuidado com saúde ginecológica, cuidado com os ossos, cuidado com a saúde cardiovascular. As mulheres, depois dos 40, quando elas já entram na menopausa ou já estão no climatério ali, antes, a estatística de infarto de mulher para homem é 10-1. Então, 10 homens infartam para uma mulher. Quando a mulher entra na menopausa, isso se iguala, 1-1. Por que será? O que mudou na mulher na menopausa que tirou ela de uma postura de proteção lá atrás, que eram 10 homens para uma mulher, agora para igualar, 1-1. Então é muito importante a gente entender que a saúde cardiovascular, infarto, derrames, trombose, pressão alta, tudo isso a gente consegue um tratamento para menopausa, para essas doenças. A questão da memória é algo que incomoda muito as mulheres, irritabilidade, depressão, a saúde com os ossos. Se eu não tenho hormônio, eu não tenho osso firme, eu não tenho osso bom, então eu preciso da reposição hormonal, além de dieta, alimentação adequada, tirar carboidrato, né? Tirar as gorduras ruins, que são as gorduras das frituras e não as gorduras das carnes, isso é importante. A gordura da carne e da castanha são gorduras boas. Dá preferência para atividade física. Mulher pós-40 não tem negociação. Musculação é pix fisiológico para o futuro. Eu brinco que no futuro o velhinho vai ser maratonista ou ele vai precisar sentar e levantar de um vaso sanitário? Ele vai precisar levantar e sentar da cama? Não, ele vai precisar de força muscular. Então, doutor, eu só tenho 2 dias da semana. Tinha uma paciente que falava assim, doutor, eu tenho 2 dias da semana, é sábado e domingo, é o dia que eu tenho pra malhar. Eu falei, então, o que você vai fazer no sábado e domingo? Musculação. Você esquece o resto. Depois, quando você tiver tempo, a gente vai inserir aí uma bicicleta, a gente vai inserir uma caminhada, a gente vai inserir... Mas o que a mulher 40 mais precisa? Musculação. Ela precisa ter força muscular. Isso protege a mulher, né, contra osso fraco, contra demências. Isso já tem pesquisa. Quanto maior o grupo muscular da perna, ou seja, quanto mais músculo eu tenho nas minhas pernas, o músculo ele libera uma proteína que vai lá para o meu cérebro e protege o meu cérebro de demência, de esclerose, de Alzheimer, de Parkinson. Olha que loucura. Então, proteção de doenças neurodegenerativas. Só aproveitando o gancho, né, e dizer, claro, que é importante sempre estar acompanhado de bons profissionais. E já quero emendar também a outra pergunta que pode até ligar, porque tem a questão aí dos mitos, né? E hoje nós temos as redes sociais, né? E algumas pessoas acabam assistindo algum vídeo e praticando algumas ações que não estejam de acordo, né? Eu acho que o maior mito em relação à reposição hormonal, Reginaldo, é o câncer. Pelo menos 1-2 pacientes por dia, quando a gente fala de reposição hormonal, a pergunta é essa, mas não dá câncer? Não, gente, não dá câncer. A reposição hormonal, quando bem feita, o hormônio bem escolhido, bioidêntico, na dosagem correta, não vai te dar câncer. Na realidade, ele é um protetor. Tem uma médica americana que pesquisa a reposição de testosterona há 20 anos. E ela separou 2 grupos de mulheres. Um com a reposição hormonal, outro sem reposição hormonal. E foi observado, agora concluiu 20 anos no ano passado, que
O grupo que não faz reposição hormonal, ele desenvolveu mais câncer de mama e doenças cardiovasculares do que o grupo acompanhado com reposição hormonal. Então, isso prova que não vai causar câncer. Na realidade, ele causou menos. Então, a gente já tem isso muito bem estabelecido. Mas por que veio esse mito do câncer, Reginaldo? A gente teve um estudo que saiu publicado, acho que em 2002 ou 2005, que é o WHI. Foi um estudo muito mal elaborado. E que no final do estudo se identificou câncer. Mas por quê? Eles pegaram estrogênio de égua prenha e colocaram nas mulheres. Cara que vai dar BO isso, entendeu? Estrogênio de égua prenha ainda, que tá, né? Então não teve muito senso na escolha da terapêutica e escolheram mulheres pro estudo que fumavam, que não praticavam atividade física, obesas, já com histórico de câncer. Então, isso não foi levado em consideração. Então, quando eu escolho uma reposição hormonal para minha paciente, por exemplo, paciente que vem me procurar, eu fumo, meu amor, ou é o cigarro ou é a reposição hormonal. Nós não conseguimos fazer as duas coisas. Então, ela vai ter que escolher. Ah, doutora, eu tive câncer. Bom, seu câncer é genético, vamos fazer um estudo genético? Então, eu me cerco de toda a segurança, não é para mim, é para ela. Né? Então, isso é importante. Agora, aproveitar, qual que é a principal mensagem que a senhora deixa nesse momento para as mulheres que estão passando, né, pela menopausa ou se aproximando dessa fase? Olha, a minha principal mensagem é, a menopausa, climatério e menopausa, né? É um período onde vai te deixar com aquela sensação de que o mundo acabou, isso aqui não é mais pra mim, eu não quero mais viver, nossa, meu casamento tá acabado. Por quê? Porque isso é a natureza tirando de você todos os prazeres que você teve até agora. Mas você não precisa viver assim. Esse é o recado que eu te dou. Existe uma saída para todos esses problemas, todos, sem exceção. Ah, doutora, mas eu não quero fazer reposição hormonal. Não tem problema, a gente tem uma segunda opção, a gente tem uma saída ali pela tangente, mas você precisa procurar um profissional adequado, você precisa ser ouvida, e aquela fala de, não, agora é assim mesmo, isso você vai ter que acostumar, ou coisas do tipo, é da natureza, né? Agora é assim. Não aceitem. Isso não é mais, hoje não é mais admitido que um profissional te trate dessa maneira. Então, menopausa, você pode viver a melhor fase da sua vida e com a excelência, no seu maior potencial, na tua melhor versão. Basta só você querer e ter um profissional para te escutar. Obrigado, doutora, pela participação desse quadro. Tenho certeza que nós vamos estar conversando outras vezes. E gostaria de deixar aberto também para que a senhora fizesse um convite para aquelas mulheres entrassem também nas suas redes sociais. Eu sei que lá tem muitas informações, tem vídeos, né, que é importante estar aí antenado sobre esse assunto tão legal que faz parte do dia a dia. Olha, eu convido todos, não só mulheres, também homens, a participarem da minha rede social, Josiane Canali, simples, não tem firula, Josiane Canali, @, né, tanto Instagram, quanto TikTok, quanto página, quanto Google, e agora a gente tem uma página que é a Senhora Libido, é uma página reservada daí só para mulheres, mas em todas as minhas redes sociais, todas as redes que a gente tem um trabalho, um cuidadoso em falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar, fisiologia, casamento, relacionamento. Então é bem interessante, convido todo mundo que ainda não me acompanha, vai lá, acompanha o trabalho. Quem tiver dúvidas pode me mandar lá no inbox de qualquer rede, eu respondo, eu tiro todas as dúvidas, sou eu mesmo que faço esse trabalho. A gente sempre está jogando caixinha de perguntas para vocês ficarem bem à vontade nesse sentido. E fazer parte desse mundo, né? A tal da menopausa é um período tão difícil, mas a gente também trabalha outros assuntos. Eu convido todo mundo a conhecer meu trabalho. Muito obrigado. E você pode também deixar aí a sua pergunta abaixo, né, nos comentários e compartilhar também essa informação tão importante. Em breve, a doutora Josiane será voltando aqui no nosso quadro.